Fala galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula, pessoal? Hoje eu vou estar falando com vocês referente a um conteúdo que nós já temos estudado ao longo do bimestre. Porém, fiz aí a melhor a gente pegar a apostila para começar a estudar isso aí. Lembra que a gente já estudou sobre o potencial elétrico, diferença de potencial, e hoje nós vamos estudar sobre a distribuição de cargas e de condutores em equilíbrio. Como que funciona isso? Quais são os pontos? Aonde eu vou aplicar isso? Em qual situação ocorre essa distribuição de cargas? Aqui na apostila está na página 46, do livro didático de vocês. Então aqui, primeiramente, nós temos uma imagem sobre uma árvore e um raio caindo numa árvore. Agora eu pergunto para vocês, numa tempestade, pessoal, o que é mais seguro? Nós se abrigarmos embaixo de uma árvore ou se abrigarmos num carro onde tem as peças metálicas? Qual que seria mais seguro, pessoal? Então, se você parar para pensar, nós estudamos aí há um tempo atrás que a madeira não é condutora de eletricidade. Mas por que será que não é tão seguro você se abrigar embaixo de uma árvore no meio de uma tempestade? Se a madeira é isolante elétrico. E aí? Qual seria? Por que as pessoas indicam se abrigar dentro de um carro numa tempestade e não embaixo de uma árvore? Então, pessoal, já deixou aqui para vocês que não é recomendável se abrigar debaixo de uma árvore durante uma tempestade, ok? É recomendável se abrigar dentro de um veículo ou dentro da sua casa, mas se não tiver, dentro do veículo. Mas por quê? Nós vamos ver agora, pessoal. Então vamos falar sobre a questão da distribuição de cargas em condutores esféricos. Vamos pensar o seguinte, considere uma esfera de raio R, inicialmente neutra, formada por um material de condutor elétrico. Depois de ser eletrizada por algum dos três processos estudados, essa esfera possa ter excesso de carga elétrica de módulo Q, por exemplo, negativo. Agora o seguinte, devido à repulsão elétrica, porque ela está com a maior quantidade de elétrons, então esses elétrons são as cargas iguais ao que elas se repelem. Passam a se movimentar posicionando-se mais afastados possível uns dos outros. As cargas se distribuem da superfície da esfera, e nesse momento cessa o movimento relativo entre elas. Nessa condição, atingiu-se o chamado equilíbrio eletrostático. Então, quando as cargas estão se movimentando, tem uma certa distância entre elas entram em equilíbrio eletrostático. Vejam aqui que a distribuição dessa esfera está sendo uniforme, pessoal. O que é uniforme? Tem a mesma distância entre elas. Aqui. Como a esfera condutora está eletrizada com uma carga Q, ela cria um campo e um potencial elétrico ao seu redor. A seguir, vamos apresentar o campo elétrico E e o potencial elétrico V, em 4 posições, em que uma posição no interior da esfera 1, a posição na superfície da esfera S e uma posição externa à esfera P e uma posição externa afastada da esfera E. Então veja aqui, dentro do condutor da esfera, a posição I, a posição S sobre a superfície, o P um pouquinho afastado e a E numa dada distância. Qual que é a diferença aqui, pessoal? Então vejam só que dentro aqui não tem cargas elétricas. As cargas elétricas estão concentradas fora da esfera. Mas já vamos entender o porquê disso. Agora seria o campo elétrico. O módulo do vetor do campo elétrico gerado por uma esfera condutora depende da distância D entre a posição analisada e o centro da esfera, devido à descontinuidade dessa função. Cada uma das 4 posições anteriormente descritas é analisada separadamente, conforme mostrando a seguir. Então, vamos analisar todas separadamente. Vamos lá. Primeiro, para pontos externos à esfera, pontos E. Vamos lá. Considerando um ponto externo à esfera, a distância maior do que o raio. Lembra lá da matemática? Quando o ponto é externo, a distância tem que ser maior do que o raio. Quando o ponto pertence à circunferência ou pertence, tem que ser igual ao raio. Ou quando ele é menor, ele é interno. Então, lembrando lá do primeiro conteúdo de matemática. Considera-se que a esfera tem como corpo pontiforme e determina-se o módulo do campo elétrico como se toda a carga estivesse concentrada em uma única posição. Então, aqui, com a esfera com maior raio, ela está concentrada numa única posição.
Veja só, essa seria a equação. Lembrando, quanto maior a distância, menor vai ser o efeito desse campo elétrico, pessoal. Menor o efeito do campo elétrico aqui, lembrando a maior distância. Agora, para pontos próximos da esfera. Considerando que de um ponto externo e muito próximo à superfície. Então, a esfera, a distância ali, aproximadamente ali, o raio, calcula-se o módulo do campo elétrico da mesma forma que no caso anterior, mas substituindo a distância D por R, que seria o raio. Então, próximo a gente coloca o valor do raio. E agora, pessoal, para pontos na superfície da esfera, quando está na superfície. Então, nós temos pontos externos, na superfície, né, pontos próximos e agora na superfície. Para pontos pertencentes à superfície da esfera, D, a distância igual ao raio, o módulo do campo elétrico é a metade do valor de um ponto externo e muito próximo da superfície. Então, para pontos próximos ali, K igual a carga elétrica, a constante eletrostática, 2 vezes o raio ao quadrado. E agora para pontos interior à esfera. Para qualquer ponto do interior da esfera, raio menor do que essa distância, o módulo vetor de campo elétrico sempre é nulo. Então vamos voltar aqui, pessoal, só a situação. Então o campo elétrico dentro desse condutor que está em equilíbrio eletrostático é nulo. Agora voltando à situação do carro. O carro, cai um raio no carro e todo ele fica eletrizado. Você vai estar dentro, aonde do carro? Dentro do carro. E o campo elétrico dentro do carro é o que é? Nulo. Então você não terá nenhuma ação. Ah, professor, mas o carro vai ficar eletrizado? Sim, vai ficar eletrizado. Porém, se você estiver dentro dele, você está seguro. Agora, quem estiver fora pode ser que leve um choque ou algo parecido. Então, nesse caso, dentro de um condutor, pessoal, o campo elétrico é nulo. Entenderam agora por que se abrigar dentro de um carro, pessoal? E agora vamos lá, ó. Considerando um condutor esférico eletrizado, o módulo do vetor do campo elétrico pode ser graficamente representado em toda a seguinte forma, pessoal. Então aqui, ó, um ponto P e aqui o módulo. Nesse caso aqui, ó, quanto mais próximo do raio, pessoal, mais longe do raio, olha aqui como que fica o gráfico. Então quando você está externo, num certo ponto, você tem uma maior intensidade, uma energia potencial. E agora, quando a energia potencial, nesse caso ali, dentro do condutor, ela é nula. E agora o potencial elétrico. Vamos falar agora, falamos sobre o campo elétrico, agora vamos falar sobre o potencial elétrico. O potencial elétrico também é uma função dependente da distância d em relação à esfera. Nesse caso, determinamos o seu valor em 3 situações. Primeiro, para pontos externos à esfera. Considerando um ponto externo à esfera D, R, calcula-se o potencial elétrico como se toda carga estivesse concentrada no centro da esfera, como se fosse uma carga pontiforme. Então, aquele ponto externo. Nós temos essa seguinte equação. Para pontos na superfície da esfera, a gente troca por R. Para pontos no interior da esfera, agora o seguinte. Para pontos interior, no interior da esfera, o potencial elétrico é igual a todos os seus pontos com valor idêntico a qualquer ponto da superfície dela. Se houver uma diferença de potencial entre o interior da esfera, ou seja, a superfície, ocorreria a movimentação de cargas elétricas. Mas como a esfera já se encontra em equilíbrio eletrostático, suas cargas já estão em repouso e distribuídas na superfície. Então vamos ver, nesse caso, as cargas estão em repouso, equilíbrio eletrostático, então não vai ter ali uma diferença de potencial, pessoal. Então o gráfico aqui também, nós temos interior, no interior nós vamos se aproximar de quem? De zero. E agora, pessoal, a distribuição de condutores pontiagudos. Então na esfera a gente tem equilíbrio eletrostático, as cargas se distribuem uniformemente. Agora nesses condutores aí pontiagudos, como que ocorre? A densidade superficial da carga de um condutor é definida pela distribuição de cargas elétricas na superfície do material. Agora veja só, considere como exemplo um condutor esférico carregado em equilíbrio eletrostático. Então, a densidade da carga φ distribuída em um elemento é a variação da área em determinado ponto. Então, φ é a carga elétrica dividido pela área. Em um condutor esférico, o raio é R, a superfície é 4π raio ao quadrado. Desse modo, a densidade superficial fica φ, ali a densidade, a carga dividido por 4π raio ao quadrado. Para o valor de Q, pré-estabelecida, a densidade é menor quando a densidade é maior quando menor for o raio. Considere, então, um condutor formado por duas esferas sobrepostas, uma de raio 1 e uma de raio 2.
Agora, nesse seguinte caso aqui, pessoal, quando nós temos ali um condutor com duas esferas, quanto menor, maior o potencial, maior a concentração. Então vejam só que as cargas aqui estão mais concentradas na esfera menor. E aqui, na esfera maior, o que acontece? Elas estão um pouco mais distanciadas. Por quê? Nós temos um raio maior, então vai exigir uma distribuição maior. Se nós temos o mesmo valor de carga, a mesma quantidade de carga. Se é a mesma quantidade de carga, elas vão estar mais espaçosas. Agora, se a esfera for menor, é claro, é óbvio, né, que nós vamos ter um espaço menor entre elas e vão estar uma carga bem maior. Agora, veja nesse caso aqui, pessoal, quando a gente tem aqui, quando um pontiagudo, o maior concentração fica na ponta. E aqui, pessoal, nós vamos ter um conceito chamado poder das pontas. Poder das pontas é a propriedade segundo a qual as cargas se concentram nas pontas de um condutor, elevando o potencial de elétrico. Então, aonde está concentrado o maior potencial elétrico de um condutor? Na ponta. Então, por exemplo, quanto mais pontiaguda a ponta for, maior vai ser a concentração elétrica dela. Então, depois vocês podem estar dando uma pesquisada sobre o poder das pontas. E aqui, ó, nesse caso, por que nós temos ali a questão de um condutor pontiagudo? Porque o maior potencial vai estar carregado ali. Ali, o formato pontiagudo de um para-raios favorece o acúmulo de cargas no dispositivo e, consequentemente, aumenta a probabilidade de ser atingido por um raio. Então, por que tem que ser pontiagudo? Porque tem uma diferença de potencial alta, pessoal. Quanto maior a altura de uma construção, maior a diferença de potencial com a nuvem e, portanto, a maior probabilidade de ser atingida por um raio. Então, quanto maior a construção, mais fácil a probabilidade de ser atingido por raio. Lembra lá, por que da árvore? A árvore ela vai ser bem maior, vai ser bem mais alta. Então, a probabilidade dela ser atingida por um raio é muito maior do que no carro. Lembrando que no carro, o campo elétrico dela vai ser o quê? Nulo, pessoal. Agora, falando aqui sobre o carro, pessoal, o mais seguro é mesmo ficar em abrigos locais fechados, como dentro de automóvel. Mesmo que um raio atinja o carro, as cargas elétricas estão distribuídas apenas na sua superfície, resguardando as pessoas que estão no seu interior. Isso ocorre porque o campo elétrico é o que? Nulo, no interior de uma casca esférica. Esse fenômeno é chamado blindagem eletrostática. Então aqui nós temos aqui a blindagem eletrostática. Aí, pessoal, não sei se vocês, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ciência e sempre ficar assistindo. Então, por exemplo, se eu vestir uma roupa totalmente de couro com vários metais, dentro dela eu posso levar vários choques. Inúmeras vezes eu posso receber uma carga muito grande. Porém, eu não vou ser atingido por causa dessa carga, porque o campo elétrico dentro de um condutor é nulo. Então, veja o exemplo aqui do cara. Ele pode receber ali milhões e milhões de volts que não vai fazer mal à saúde para ele, não vai fazer mal para ele, porque dentro da roupa o campo elétrico é nulo. Então nós temos o exemplo aqui, questão de blindagem eletrostática. Então, pessoal, essa blindagem eletrostática também tem um nome chamado gaiola de Faraday. Então dá uma pesquisada aí também sobre a gaiola de Faraday. Faça uma pesquisa aí no mínimo aí umas 15, 20 linhas, me mandem para mim como fosse uma atividade. Beleza, pessoal? Atividade, pesquisa sobre gaiola de Faraday, essa blindagem eletrostática. E aonde se aplica. E me mandem, pessoal, aí até dia 17. Tranquilo? E agora, pessoal, esses exercícios da página 50, vou deixar para vocês realizarem. Vão tirar uma foto e me enviar. 50, página 50 e a página 51 também, ok? Pessoal, agora eu quero desejar a todos vocês bons estudos, se estudem. Nós só vamos se encontrar agora só na quarta-feira, infelizmente. Segunda e terça-feira vocês têm simulado, então a gente se encontra só numa quarta-feira. Qualquer dúvida, anotem aí no seu caderno, pessoal, e troquem uma ideia comigo. Beleza? Fiquem com Deus. Bom final de semana. Até quarta-feira. Deus abençoe. Valeu!